Neste vídeo, gostaria de partilhar um pouco do que aprendemos, principalmente sobre a cidade de Évora, onde estamos morando. O principal ponto turístico, entre muitos, são as ruínas do Templo Romano, conhecido popularmente como o Templo de Diana, deusa grega. Na verdade, é a única coisa que nunca foi. Sua construção foi feita em homenagem ao imperador Augusto César, que iniciava o seu mandato ainda no primeiro século e buscava afirmação. Com o passar dos anos e a queda do império, o templo foi utilizado de diversas formas: fórum, igreja, mesquita e até açougue ou matadouro. Hoje, como já dito, suas ruínas são conhecidas como o Templo de Diana. Uma cidade tão antiga tem suas históricas influências, como o catolicismo, deixando sua marca de forma mais dominante. Durante um período da história, os árabes invadiu toda esta região, trazendo consigo seus costumes, culturas, arquitetura e religião, o Islã. Sua presença é vista hoje principalmente na arquitetura. Mas não para por aí. É incrível que a cidade de Évora traga consigo, por conta da diáspora, traços da arquitetura judaica. Os judeus que aqui residiam eram subjugados, viviam em bairros mais pobres, ainda que alguns fossem prósperos, sendo perseguidos pela Inquisição, da qual vamos falar mais logo. Muitos foram mandados para o Brasil durante o período da colonização. No entanto, o ponto forte da influência foi sim o catolicismo romano. Sob forte influência do clero e com o apoio da realeza, Évora foi a primeira cidade em Portugal a instituir o Tribunal da Inquisição, conhecido como Santo Ofício. A finalidade era instituir a tortura e executar suas vítimas. Hoje, o antigo tribunal se tornou um museu e se localiza ao lado do Templo Romano. Outro ponto turístico muito importante é a Praça do Giraldo, ponto de encontro da sociedade evorense que atrai muitos turistas com suas esplanadas. No período da Inquisição, era o palco das execuções. Não sabemos dizer quantos perderam suas vidas neste verdadeiro espetáculo de horror. As mortes eram comemoradas com festas e banquetes pelos nobres e o clero. Ao povo, em uma cerimônia conhecida como ato de fé, era apresentada as vítimas, lido as acusações, declarada a sentença e realizada a execução. Muitos sofreram durante este período. Judeus, protestantes, opositores ao regime religioso ou até mesmo pessoas simples. As torturas poderiam se estender por anos, a fim de que as vítimas delatassem outros. Saindo da Praça do Giraldo e do Tribunal da Inquisição, vamos ao Salão dos Ossos. Com a escrita "Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos", fica situado no interior de um dos muitos templos católicos da cidade. Ao visitar o local, pelo mesmo ingresso você também poderá ver o Museu de Artes Sacras com obras católicas e um anexo com presépios de praticamente todo o mundo. Segundo relatos históricos, o salão foi construído por monges franciscanos com o intuito de trazer uma reflexão prática sobre a vida, o seu valor e o seu fim. Isso não me impede de ter a minha opinião de que em uma continuação horror daqueles tempos, a exposição dos ossos daqueles que, por algum motivo, não lhes foi dado o direito de uma sepultura digna, ali ficassem, no intuito de dar recado aos que pudessem pensar em insurgir contra o sistema vigente na época, vendo assim o seu possível fim. Hoje, a cidade respira história, em parte acolhedora e agradável. Aqui estamos, com o desafio de levar o Evangelho. É incrível pensarmos que Évora, mesmo sendo milenar, sofrendo a influência grego-romana, judaica, islâmica, que passou por um forte domínio católico, nunca ou em nenhum tempo experimentou um avivamento real. Diante de sua história, temos hoje um grande desafio. Uma cidade com muitos católicos, ateus e feiticeiros,
tendo poucas igrejas evangélicas, sendo que a maioria delas são de brasileiros. As mesmas muito tímidas quanto à evangelização e, em alguns casos, estagnadas. Nosso desafio como família missionária é enorme. As dificuldades neste ano de pandemia aumentaram, mas seguiremos em frente. Vamos levar a boa semente do Evangelho com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o apoio de todos vocês. Estejam orando em nosso favor.